O tema de hoje será ancilostomose. Por acaso você já ouviu falar em doença do amarelão ou a doença do Jeca Tatu? Então, nós vamos tratar um pouco sobre a morfologia dos parasitas causadores dessa doença parasitária. Vamos falar também sobre sua forma de transmissão, seu ciclo biológico, sobre diagnóstico, tratamento e formas de controle. E você já sabe, né? No final do vídeo é só curtir, compartilhar e marcar os seus amigos. E aí, vamos lá? A ancilostomose, popularmente conhecida como a doença do Jeca Tatu amarelão, é uma doença parasitária intestinal que causa diarreia moderada e dor abdominal. Infecções graves podem ocasionar sérios problemas de saúde em recém-nascidos, crianças, mulheres grávidas e pessoas subnutridas. A ancilostomose ocorre principalmente em climas tropicais e subtropicais. Uma das famílias mais importantes do filonematoda é a Ancylostosmatidae, conhecidos como vermes de boca curva. Destacaremos duas subfamílias neste vídeo. São elas, Ancylostominae, cujo parasita que abordaremos será o Ancylostoma duodenale, e a subfamília Bunostominae, cujo parasita estudado será o Necator americanus. E então, preparados para conhecer melhor os nossos amigos? Vamos lá! O Ancylostoma duodenale, tanto o macho quanto a fêmea, possuem forma cilíndrica, com a extremidade anterior curvada dorsalmente, cavidade bucal profunda, com dois pares de dentes ventrais na margem interna da boca e um par de dentes triangulares no fundo da boca. O macho pode medir de 8 a 11 milímetros de comprimento e a fêmea de 10 a 18 milímetros de comprimento. Com características semelhantes ao Ancylostoma duodenale, o Necator americanus também possui forma cilíndrica com extremidade anterior curvada dorsalmente e cavidade bucal profunda. E é aqui que destacamos uma diferença importante. No lugar dos pares de dentes, possui um par de lâminas cortantes semilunares na margem interna da boca. O macho, menor que a fêmea, pode medir de 5 a 9 milímetros de comprimento e a fêmea pode medir em torno de 9 a 11 milímetros de comprimento. Os ancilostomídeos apresentam um ciclo biológico direto, não necessitando de hospedeiros intermediários. Durante o desenvolvimento, duas fases são bem definidas. A primeira, que se desenvolve no meio exterior, é de vida livre, e a segunda, que se desenvolve no hospedeiro definitivo, obrigatoriamente de vida parasitária. Os ovos dos ancilostomídeos, depositados pelas fêmeas após a cópula, no intestino delgado do hospedeiro, são eliminados para o meio exterior através das fezes. No meio exterior, os ovos necessitam de um ambiente propício, principalmente boa oxigenação, alta umidade, em torno de 90%, e temperatura elevada. No ambiente, a L1 apresenta movimentos serpentiformes e se alimenta de matéria orgânica e micro-organismos por via oral, transformando-se em larva do segundo estágio, L2. Subsequentemente, a L2, que também tem movimentos serpentiformes, se alimenta de matéria orgânica e micro-organismos, começa a produzir uma nova cutícula e se transforma em larva do terceiro estágio L3, do tipo filarioide, denominada larva infectante. É a única forma dos ancilostomídeos infectante para o hospedeiro. Quando a infecção é ativa, as L3, ao contatarem o hospedeiro, são estimuladas por efeitos térmicos e químicos, iniciam o processo de penetração, escapando da cutícula externa e, simultaneamente, ajudadas pelos seus movimentos serpentiformes de extensão e contração, começam a produzir enzimas semelhantes à colagenase, que facilitam seu acesso através dos tecidos do hospedeiro. A penetração dura cerca de 30 minutos. Da pele, as larvas alcançam a circulação sanguínea e ou linfática e chegam ao coração, indo pelas artérias pulmonares para os pulmões. Dos brônquios, atingem a traqueia, faringe e laringe, quando então são ingeridas, alcançando o intestino delgado, seu habitat final. Durante a migração pelos pulmões, que dura de 2 a 7 dias, a larva perde a cutícula e adquire uma nova, transformando-se em larva do quarto estágio, L4. Ao chegar no intestino delgado, após 8 dias de infecção, a larva começa a exercer o parasitismo hematófago, fixando a cápsula bucal na mucosa do duodeno. A transformação da L4 em larva do quinto estágio, L5, ocorre aproximadamente 15 dias após a infecção e a diferenciação de L5 em adultos ocorre após 30 dias da infecção. Os espécimes adultos, exercendo o hematofagismo, iniciam a
a cópula seguida de postura. O período de pré-patência, isto é, desde o momento da penetração da L3 até a eliminação dos ovos dos ancilostomídeos pelas fezes, varia de 35 a 60 dias para o ancilóstoma duodenale e de 42 a 60 dias para o Necator americanus. Quando a penetração das L3 é por via oral, principalmente através da ingestão de alimentos ou água, as L3 perdem a cutícula externa no estômago por ação de suco gástrico e pH, depois de 2 a 3 dias da infecção e migram para o intestino delgado. Tão logo penetrem na pele do hospedeiro, as larvas de ancilostomídeo podem provocar no local da penetração lesões traumáticas seguidas por fenômenos vasculares. Transcorridos alguns minutos, aparecem os primeiros sintomas e sinais: uma sensação de picada, hiperemia, prurido e edema resultante do processo inflamatório ou dermatite urticariforme. Alterações pulmonares resultantes da passagem das larvas são pouco usuais, embora possa ocorrer tosse de longa ou curta duração e febrícula. De fato, é o parasitismo intestinal que bem caracteriza a ancilostomose. Sinais e sintomas abdominais podem ser evidentes após a chegada dos parasitos ao intestino. Há registro de dor epigástrica, diminuição do apetite, indigestão, cólica, indisposição, náuseas, vômitos, flatulência. Às vezes, pode ocorrer diarreia sanguinolenta ou não, e menos frequente, constipação. Estes sinais e sintomas são mais graves quando tem início a deposição de ovos. A patogenia da enfermidade é diretamente proporcional ao número de parasitos presentes no intestino delgado. A anemia causada pelo intenso hematofagismo exercido pelos vermes adultos é o principal sinal de ancilostomose. A fase crônica da ancilostomose, por sua vez, apresenta sinais e sintomas de dois tipos: os primários, associados diretamente à atividade dos parasitos, e os secundários, decorrentes da anemia e hipoproteinemia. Observa-se ainda nessa fase anemia por deficiência de ferro, leucocitose, eosinofilia e baixa taxa de hemoglobina, diminuição do apetite ou apetite depravado, jejunite e jejuno-ileite, ulcerações, hemorragias severas, supurações, necrose, peritonite fibrino-purulenta. Grávidas afetadas por ancilostomose podem ter o desenvolvimento do feto comprometido. Crianças podem ainda ter o retardo de seu desenvolvimento mental e físico. O diagnóstico da ancilostomose pode ser analisado sob o ponto de vista coletivo ou individual. No diagnóstico epidemiológico coletivo, observa-se o quadro geral da população. Já o diagnóstico clínico individual baseia-se na anamnese e na associação e sintomas cutâneos, pulmonares e intestinais, seguidos ou não de anemia. Em ambos os casos, o diagnóstico de certeza será alcançado pelo exame parasitológico de fezes. Os exames de fezes por método qualitativo, que indica ou não presença de ovos de ancilostomídeos, são feitos pelos métodos de sedimentação espontânea, sedimentação por centrifugação e de flutuação. E então, vamos falar do tratamento? A terapêutica, que também é uma medida de controle do tipo curativo, só deve ser recomendada para indivíduos que apresentam diagnóstico parasitológico de ancilostomose através de exames de fezes. Atualmente, o uso de vermífugos à base de pirimidinas, como o pamoato de pirantel, e de benzimidazóis, como mebendazol e albendazol, tem sido os mais indicados. A aplicação de medidas preventivas tecnicamente efetivas para o controle da ancilostomose são o saneamento básico, educação sanitária, identificação e tratamento com antihelmínticos, lavar as mãos, lavar alimentos crus antes do consumo, água filtrada ou fervida, usar calçados e luvas, e ainda vale lembrar que essas medidas também servem para outras parasitoses.